Essa é uma maneira de você descobrir fraudes praticadas pelo seu devedor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 122. E a lição de hoje gira em torno do tema execução. Você sabe que eu luto por uma justiça cada vez mais efetiva, que dê cada vez mais resultado. E é por isso que eu trago lições práticas, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vejo, dar certo, funcionar nas execuções, para que você consiga dar resultado para o seu cliente, entregar para ele o dinheiro no bolso. E onde que está a grande frustração das execuções? Quando você usa, todas as ferramentas que você conhece para encontrar bens em nome do devedor, mas não encontra nada. E aí a maioria joga a toalha, a maioria acha que é o fim da linha, a maioria entrega os pontos e fala para o cliente, dançamos, o processo vai para o arquivo, não tem mais o que fazer. E aí que eu falo que é nesse momento que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. O bom advogado, aquele que realmente vai ter vida longa na advocacia, é aquele que sabe o que fazer desse momento em diante. Do momento em que constata que o devedor não tem mais nada no nome dele, esse bom advogado sabe o que fazer daí em diante. E uma das coisas que você pode fazer daí em diante é começar a investigar as fraudes do devedor. Muitas vezes o devedor, já antevendo que vai sofrer uma execução, que vai sofrer uma derrota, ele se desfaz do patrimônio e se torna insolvente, ou seja, tem mais dívida do que patrimônio, ou tem dívida e não tem patrimônio nenhum. Mas a nossa lei, ela dá ferramentas para você desfazer essas fraudes do devedor. Uma delas é a famosa ação pauliana, a ação que visa declarar nula aquela venda, aquela doação, aquele ato de disposição do patrimônio que o devedor fez depois que já existia a obrigação. Tá bom, professor, mas como é que eu vou descobrir que o meu devedor tinha patrimônio, tinha bens e se desfez dele? Como é que eu vou atrás de rastro disso? É o que eu quero te ensinar hoje. Então você já sabe a finalidade daquilo que eu vou te ensinar. Pois bem, vamos lá. O Código Civil, lá quando fala da fraude contra credores, ele fala que é considerado em fraude a alienação, a venda, ou a doação feita pelo devedor depois que surgiu a obrigação. Então, vou imaginar que você entrou com uma ação cobrando o devedor por uma obrigação que ele não tenha cumprido. Desde o momento em que ele deixou de cumprir a obrigação, deixou de pagar, ou desde o momento em que ele praticou um ato ilícito, nasceu a obrigação. A partir desse momento, se ele, por exemplo, vende um imóvel que estava no nome dele, doa um imóvel que estava no nome dele e se torna insolvente, a lei considera isso fraude contra credores. E existe, meus queridos, uma declaração que é enviada à Receita Federal todas as vezes em que é feita uma transação imobiliária, que é escriturado um contrato de compra e venda, todas as vezes que uma pessoa passa um imóvel para o nome do outro. É a famosa DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Então, o seu devedor, no caso, depois que surge a obrigação, ele corre e vende um bem imóvel que ele tinha. E aí pega o dinheiro, coloca no nome da sogra, no nome da mulher. Essa venda, esse ato de disposição do patrimônio, você consegue declarar nulo através da ação pauliana. E como que você vai fazer? Você vai pedir para o juízo, na sua execução, oficiar a Receita Federal para que a Receita Federal informe no processo eventuais DOIs existentes em nome do seu devedor. Quantas vezes o seu devedor quantas vezes aparece lá na Receita Federal que o seu devedor se desfez do patrimônio através de uma transação imobiliária? Então, a obrigação surgiu lá em março de 2020. E em agosto de 2020, o devedor aparece uma DOI lá no nome do devedor. Significa que ele vendeu um bem que estava no nome dele. Bingo, você achou a transação imobiliária. A partir da DOI, você consegue ir no cartório de registro de imóveis, e esse ir pode ser ir virtualmente, para pegar a escritura pública, e essa escritura pública vai ser a base da sua ação pauliana. Obviamente que sempre investigando quem são as partes que estão do outro lado, para que você possa sustentar a tese de fraude contra credores. A DOI, a declaração da Receita Federal, é suficiente para fazer prova de que o seu devedor tinha um bem, mas se desfez dele,
tornou insolvente e praticou fraude. Esse não é o único caminho para você descobrir essa fraude, esse é um dos caminhos possíveis e é importante que você conheça para que você possa aplicar nas suas futuras execuções. É isso aí, essa é a nossa lição de hoje. Espero que você goste, que coloque em prática. Fica com Deus.